Boa noite. Boa noite, você que é aluno da Medicel, doutores, pessoas que trabalham na área de educação, que querem hoje escutar um pouquinho mais aqui na Medicel sobre uma nova forma de estudar aquilo que cai na prova. Eu imagino que vocês estejam bastante curiosos aí, estou vendo a audiência subir. A gente vai hoje falar aqui sobre como a Medicel, este ano especificamente, proporcionou a todos os seus alunos e qualquer pessoa interessada em conhecer um pouco mais sobre medicina, uma nova forma de estudar através da nossa série Residência Médica. Eu já estou há 2 anos e meio aqui na Medicel e esse é um projeto que demorou 1 ano e meio para entrar no ar. Foi um projeto que a gente vai... Esse é um projeto que a gente vai bater um papo hoje aqui com vocês. Temos alguns convidados, alguns professores, alunos que estudam com a Medicel, professores que já estão na casa aqui há bastante tempo. E eu vou contar um pouquinho mais sobre como você pode aproveitar os conteúdos da Medicel, o que a gente tem feito de diferente aqui, que é para você ser mais assertivo, para que você realmente atinja os seus objetivos da sua carreira, de passar nas suas provas, que é esse o nosso grande propósito. A Medicel é uma empresa que foi criada com o grande propósito de formar melhores profissionais para a área médica, a área de saúde, e a gente quer garantir, obviamente, com o nosso trabalho, que a gente tenha uma sociedade melhor, um serviço de saúde melhor. Então, você que é profissional da área, tenho certeza que você vai gostar do que a gente vai falar aqui hoje. Então, vamos lá. Só para contextualizar um pouquinho a medicina como era há 600 anos atrás, né? Você que escolheu medicina para estudar, olha como era e como é hoje. A tecnologia mudou muito, é ou não é? Eu estava conversando com alguns dos nossos convidados aqui hoje, como a parte de cirurgia, por exemplo, melhorou muito, né? Um negócio sofisticado, a parte de exames, né? Então, olha só como era e como é hoje. Quando a gente olha a comunicação, né? Na minha casa tinha telefone ainda que eu discava. Né? Hoje a gente tem um celular, que é um device, que ele serve aí para a gente se conectar com o mundo inteiro a hora que a gente quiser, com quem a gente quiser. Né? A comunicação mudou muito. Só que a sala de aula, ela ainda é muito parecida com o que era há alguns anos atrás, há muitos anos atrás. Ainda unidirecional, ainda de uma forma onde você escuta, o professor fala, e a erudição ainda vale muita coisa. Né? Isso está mudando. Só que trabalhar com educação e inovação na educação não é um negócio simples, mas é uma coisa que a gente pensa aqui todos os dias. Né? Então, a ideia da série Residência Médica, ela veio daí. Assim, como é que a gente pode mudar esse tipo de coisa, esse formato de aula, né? Você que é aluno de medicina já é apresentado a formatos de aula diferentes, né? Com metodologia ativa, o PBL, o TBL, etc. E a gente vem estudando isso muito aqui. E a gente sabe como é importante a questão dos casos clínicos, né? Então, a série Residência Médica, ela foi criada com o propósito de mudar um pouquinho disso aqui. Então, vamos lá. O nosso desafio ainda é um pouquinho maior, porque a Medicel tem que transformar estatística de provas em boas histórias. Né? Você que vai prestar qualquer prova na área de saúde, você precisa saber o que cai, qual é a matéria, fazer simulados, entender como é que essa matéria ela vai fazer a diferença, ou o que eu vou estudar que vai fazer realmente a diferença na minha performance lá no final. A gente sabe que está ficando muito concorrido, cada vez mais. E a gente tinha um desafio aqui de colocar isso de uma forma agradável, bacana para os nossos alunos. E a gente pensou muito nisso para chegar na ideia da série Residência Médica. Antes de pensar nisso, a Medicel é uma empresa que o tempo todo está olhando esses 3 pontos aqui, que é inovação, conveniência e personalização. O que é inovação? Trazer sempre o que tem de mais novo para você no formato das aulas
na forma com que o professor coloca isso para você, nos livros, em todos os conteúdos, na plataforma, sempre de forma conveniente, porque a gente sabe como é a vida e o dia a dia de um profissional da área médica. É uma vida corrida, principalmente quando você está no internato, bastante tempo, você tem que aproveitar a sua passagem ali nos estágios, em cada uma das especialidades. Então tem que ser conveniente, tem que chegar de forma fácil para você, em qualquer lugar, aonde você precisa, através de um celular, de um iPad, no seu desktop, etc., em qualquer lugar, em qualquer hora. E tem que ser personalizado, por quê? A gente sabe muito bem que cada aluno tem o seu perfil, tem as suas dificuldades e tem as suas habilidades. Então são essas os três principais pontos que a Medicel, em qualquer coisa que a gente está fazendo e a gente está criando, a gente está pensando nisso aqui. São os nossos pilares. Vamos lá. Quando a gente pensa em qualquer coisa, qualquer conteúdo que a gente vai criar para você, a gente coloca dentro de uma metodologia chamada Persona. Então você que é aluno da Medicel já conhece muito bem o Persona. O que é, de uma forma bem simples, o Persona? Persona é uma metodologia que faz você chegar de onde você está ao seu objetivo de uma forma muito mais assertiva, muito mais rápida e muito mais conveniente, personalizada. Você faz um diagnóstico antes, a gente vai entender onde estão as suas dificuldades e a plataforma vai servir aqueles conteúdos que são mais relevantes e importantes para a gente cobrir os gaps onde você tem as suas principais dificuldades. E dessa forma, você vai ser mais assertivo, mais eficiente e vai estudar aquilo que de fato é necessário. Quando a gente pensou, mais uma vez, na série Residência Médica, nós pegamos, você que é aluno do extensivo, você é apresentado a 520 temas, com todos os nossos objetos de aprendizagem que você já conhece. Dentro desses 520 temas, nós escolhemos 130 que mais caem na prova e selecionamos 49 diagnósticos que são apresentados nos 12 episódios da série Residência Médica. Pô, olha só que bacana. Então quer dizer, Júlio, que se eu assistir a série Residência Médica, os 12 episódios, e para quem não sabe, é dentro do portal da Medicel, www.medicel.com.br/série. Ali você pode ter acesso aos 12 episódios e você vai ter acesso a 49 casos clínicos selecionados dessa forma. Então está aí na sua tela lá, você pode assistir gratuitamente. Então eu convido você que não conhece ainda a série a assistir, porque você vai ter conteúdo altamente relevante para aquilo que você está buscando como objetivo nas suas provas. E de que forma que isso foi criado, né? Além do conteúdo ser conteúdo que cai na prova, lembrando lá do nosso desafio de pegar estatística e colocar em boas histórias, a série ela tem drama, ela tem aprendizagem, é um produto educacional, mas é um produto fílmico. Então, quando a gente gravou a série Residência Médica, foi da mesma forma que grava-se uma série da Netflix ou qualquer filme que você assiste. Por quê? Uma das perguntas que a gente fez para os nossos alunos, quando a gente estava estudando a ideia, e foi assim, bom, o que você gosta quando você assiste uma série, né? Você, os alunos falavam, é uma coisa muito legal, é um tempo que eu vou ali, eu fico fixado, eu quero saber o que vai acontecer no próximo, etc. Só que muita gente falava assim, mas depois eu me sinto culpado de passar uma noite, às vezes, varar uma noite assistindo uma série porque eu tinha que estudar para a prova de residência. Aí a gente falou, por que então a gente não cobre esse grande gap que você tinha? E falou assim, então agora você pode de fato estudar e passar uma noite, assistir uma série e ao mesmo tempo não ter o sentimento de culpa. Então isso foi muito bacana. E mais uma vez, você estuda e ao mesmo tempo se diverte, né?
Então agora eu vou mostrar um pouquinho da plataforma para vocês, já já a gente vai falar com os nossos convidados. Aqui você tem a plataforma, aqui você tem, olha, alguns são os episódios, aqui eu entrei em um episódio, olha só como é que funciona, isso no seu browser, né? Então ali a gente tem uma série, uma cena da série, e muitas vezes você vai ser apresentado a um botão que aparece ali do lado direito, que você está assistindo a série e você pode ter acesso a conteúdos, explicações dos nossos professores sobre uma decisão que foi tomada naquele momento, ou sobre uma análise um pouco mais aprofundada daquele caso. E os nossos especialistas aqui da Medicel, os nossos professores, eles vão apresentar em vídeos pílula, que depois eles ficam disponíveis nesse carrossel abaixo da plataforma, que você pode acessar a qualquer momento esses vídeos. Além disso, a gente disponibiliza também material complementar. Esses são PDFs, onde você tem todo o histórico do caso e mais detalhes sobre o caso clínico, você pode baixar, e você também pode depois fazer um quiz para ver como é que foi o seu entendimento desse episódio, se você capturou a mensagem e se comparar, inclusive, o seu resultado com outras pessoas que assistiram a série Residência Médica. Olha aí, agora estou aqui com os atores, com os caras que participaram dessa série. Professor João, você tá bom, João? Beleza, Júlio. Você tá bem, irmão? Rafa Munerato, grandes professores, não estão todos aqui hoje, mas fiz questão de convidar 2 deles para falar com você e para a gente bater um papo aqui, João, Rafa. Excelente, Júlio. Então, muito obrigado por vocês terem vindo ao nosso bate-papo aqui sobre uma nova forma de estudar medicina que a Medicel criou, e vocês participaram desse projeto desde o início do ano passado. Então, eu queria primeiro assim perguntar como é que foi para vocês essa experiência, né? Vou deixar com vocês para contar um pouquinho, porque foi um projeto longo, né? E como eu disse antes, não são só casos clínicos, mas a gente teve que colocar, né, os casos clínicos dentro de um enredo, de uma história, e criar um produto de educação e entretenimento, que a gente fala que é edutainment. Como é que foi isso, Rafa, para você? Boa noite. Bom, pessoal, um prazer estar com vocês, uma grande alegria ter participado desse projeto. E, né, João, vamos contar um pouco para eles, porque no começo, quando o time aqui da Medicel, né, de aprendizagem, conteúdo, se reuniu com todos os professores para falar sobre essa ideia de criar a série, a gente acreditou que a nossa participação fosse em validar os temas principais que caíam nas provas e criar todo o roteiro da série, né? E a gente fez isso em várias reuniões em que a gente ficou criando os casos e discutindo, usando a nossa experiência e tal, mas depois veio a grande notícia, né, João? De que a gente ia participar também, atuando da série, o que foi uma coisa muito legal, porque na prática a gente sabe que o tempo que ia demorar para a gente passar para alguns atores, né, todos os detalhes do atendimento clínico e do atendimento assistencial, ia ser um tempo longo demais, a gente não tinha. Então, em uma das reuniões em que muito do conteúdo estava criado, veio aí o desafio para a gente, além de ter participado, né, dessa seleção e criação, acabar tendo aí a oportunidade de atuar nos casos junto com os atores. João, conta aí. Como é que foi, João? Como é que foi para você? Olha, vamos pôr um pedacinho aqui, olha, vocês vão assistindo aqui atrás algumas cenas da série. Enquanto isso, esse aqui é um caso do Rafa, né, Rafa? Do último episódio, né? Foi caso verdadeiro, não foi, Rafa? Foi, na verdade, o infarto agudo do miocárdio, né, a síndrome coronariana aguda, é um dos temas, um dos diagnósticos que mais cai nas provas, e logicamente tinha que ter um caso desse na nossa série. Mas mais do que isso, teve um caso que marcou muito a minha vida quando eu trabalhava como cardiologista em um pronto-socorro, que foi exatamente o que está na série, né? Era um paciente que chegou com um quadro de infarto agudo do miocárdio, com supra de ST, indicação de angioplastia primária, tinha que ir para hemodinâmica,
E era mesmo o dia do casamento da filha dele, né? Então, no caso da vida real, não aconteceu o casamento lá no hospital como teve na série, mas teve exatamente essa situação dele ter sofrido, né, esse dilema de, puxa vida, ter que passar por um procedimento que ia salvar a vida dele, mas ele acabar perdendo o casamento da própria filha, né? Não quer dizer que é a vida real também o que acontece na série. Totalmente, totalmente. João, como é que foi para você, então? Conta um pouquinho só dessa experiência, para depois a gente entrar no tema que é realmente como que o pessoal depois pode utilizar tudo isso daqui para o objetivo deles da prova. João? Olha, é uma coisa assim demais de interessante e foi um desafio bacana, porque nós tínhamos que fazer com que um conteúdo que cai na prova, ele fosse agradável e da mesma maneira ser apresentado de uma forma muito prática. Então eu fiz um caso de atendimento politraumatizado e eu, naquele mesmo caso, eu quase que coloquei um livro de atendimento ao politraumatizado inteiro. Nós vimos as vias aéreas, o trauma de tórax, o trauma de abdômen, o choque hipovolêmico, e nas pequenas pílulas, que foi assim muito legal, eu pude fazer uma análise crítica do que o professor estava fazendo. Então eu vejo isso como uma ferramenta educacional muito bacana, porque você precisa aprender por repetição. Então você estuda, faz as suas questões, estuda no livro, estuda de novo, mas na hora que você vê o caso, você fixa melhor. E aí você, analisando o caso e vendo a pílula, você tem condição de lembrar daquilo. E eu falei algumas coisas, e é muito interessante. Faz muitos anos que eu sou professor, já fui chefe de residência médica, eu já fiz muita questão para a prova de residência. Então eu estou agora aqui do outro lado. E uma questão que cai em cirurgia do trauma é aquela questão de querer fazer tomografia em abdômen agudo hemorrágico. Só que o paciente está instável, não pode. E aí eu tive o cuidado de fazer assim para o aluno. Olha, não faça tomografia no paciente instável. E é legal que os alunos, eu encontro com eles, né, meus alunos e tal, e eles falam assim, pô, professor, chutou o pau da barraca, eu nunca mais vou pensar numa tomografia num paciente instável hemodinamicamente. E o pior, que isso cai em tudo quanto é prova. Então foi assim exigiu um pouco da imaginação também, viu, Júlio? Foi. Foi muito da imaginação. Como é que eu vou bolar uma situação que precisa ser rápido, precisa ser legal? Eu não posso ficar com um caso 3 dias lá, o sujeito imaginando, né? Claro. Atendendo e tal. Que a linguagem do filme, da televisão, ela é muito dinâmica. Então eu precisava apresentar daquilo de uma forma prática e rápida. E aí, como é que eu vou colocar tanto conteúdo num caso só? Entendi. Agora, deixa eu até fazer uma pergunta para vocês nessa linha. Tem muita gente que fala assim, bom, a série Residência Médica é mais uma série médica? E qual é a grande diferença, por exemplo, do Grey's Anatomy, de um IA para a série Residência Médica? Qual que é a grande diferença que vocês sentem? Quer começar, João? Manda. Acho que essa é fácil, né? Mas, quando eu assisto série médica, na verdade eu assisto para ficar zoando. Eu falo, ó, tá errado aqui, tá errado ali, e etc, e etc. E eu sempre me preocupei muito com isso. Na nossa série, o que acontece? Os casos são reais. Eles são da vida prática e o conteúdo educacional, a conduta médica, ela é extremamente correta. E eu acho que esse é o grande diferencial. Eu acho também, Júlio, João, que é o seguinte, pessoal, o conteúdo da série, ele foi preparado pensando na prova de residência e no aprendizado. E algo, Júlio, que é muito importante, né, que existe uma ciência nova hoje, né, que chama storytelling. Então, que é contar a história. Então, quando você lê um texto, né, comparando isso com você ouvindo uma história, mas com um conteúdo sério que vai te ensinar, contar a história tem uma velocidade 60 vezes superior para ativar as regiões do nosso cérebro, então memória, raciocínio, aprendizagem, do que você ler o texto só isoladamente. Então, o poder de você ter uma história para contemporizar o teu aprendizado é muito forte. E foi isso que a gente ficou feliz de proporcionar, Júlio. Maravilha. A série, então, ela é bem diferente. Então, como é que foi a preocupação, inclusive, com os protocolos como é que foi acompanhar essas cenas todas lá
A gente seguiu bastante à risca aquilo então que o aluno vê na vida real e também de acordo com os protocolos que são dentro da medicina, que a gente conhece, que vocês conhecem muito mais, obviamente. Aí. Foi bem seguido então à risca? Muito, foi muito. As cenas em que nós, professores, estávamos junto com os atores, a gente teve mais controle para poder ver que tudo estava dentro desses protocolos, né? Tudo estava dentro dos guidelines que a gente sabe que nós temos que aprender e que são cobrados nas provas. Agora, as cenas em que nós não estávamos, a gente se preocupou também de depois olhar, ver como é que tinha sido gravado, ver como é que os atores tinham se saído, porque isso era uma condição fundamental para que o aluno que estivesse assistindo pudesse confiar naquele conteúdo, né? Legal, tem gente perguntando aqui no nosso live como é que faz para assistir a série. A gente vai colocar aí de novo para vocês. Você pode acessar medcel.com.br/série. Ali você faz o seu cadastro. Se você ainda não tem um cadastro, você vai receber um e-mail de confirmação desse cadastro e aí você recebe o seu login e senha, você já vai lá na plataforma e assiste, e o conteúdo é todo gratuito. Isso que é importante, né? A gente fez a série para que você possa ter acesso a esse conteúdo, ter uma ideia de como a Medcel vem inovando do ponto de vista educacional, e obviamente ali você vai ter acesso a essas grandes estrelas que estão aqui com a gente e o conteúdo mais, né, sofisticado. E pô, aqui, como o João falou, né, o João fez tanta questão de medicina, de prova de residência, e agora está aqui dando as dicas para vocês. Vamos lá, se você tivesse que dar uma dica para o pessoal sobre como utilizar a série para estudar, qual é a principal dica, Rafa? Eu acho que o ideal é olhar os episódios, assistir os episódios, né, que como o Júlio falou no comecinho dessa live com vocês, até dá aquela relaxada, a gente descansa um pouco o nosso cérebro, porque a gente fica envolvido com a história, né? Com o contexto da história. E depois que você tiver já dentro ali de um caso que puxa o conteúdo e puxa a matéria, prestar atenção e interagir com a plataforma. E essa é a grande diferença entre assistir a nossa série ou até assistir algum outro tipo de conteúdo médico técnico, porque não é só a gravação, tem toda a interação com as perguntas, com os vídeos pílulas e com o texto. Então é o ideal, assistiu aquele caso naquela temporada, vê o que a plataforma já traz para vocês, de algumas questões, faz ali um pequeno simulado e depois pode complementar com os outros objetos de aprendizagem, né, Júlio? Quem principalmente já é aluno da Medcel vai ter o livro, vão ter as outras aulas que vão estar na plataforma do aluno, quer dizer, usa isso para deixar o nosso cérebro com aquele interesse, né, que vai ter sido despertado para o tema, e aproveita, vai a fundo, vê todas as questões que já caíram e, como a gente fala, disseca o tema, né? E, João, qual que é a tua dica então para o pessoal aí? Será que você pode escolher algum tema específico? Como é que você vê aí? Se você tivesse que usar lá, seus alunos falam, o que você fala para eles? Né? Olha, o bacana, existe alguns conceitos educacionais que, apesar da tecnologia evoluir, esses conceitos são os mesmos. Então, o aprendizado, ele é cognitivo, né? Você aprender realmente, ele é psicomotor, você tem que fazer, e ele é afetivo. O afetivo é você curtir aquilo que você está aprendendo. E você precisa fazer uma espiral. A série, sozinha, talvez ela não seja tão profunda quanto um livro-texto, quanto uma aula que a gente ministra, uma aula longa. Mas ela complementa e ela fecha um ciclo. Então, se você reparar bem, os temas, os diagnósticos que foram inseridos nos casos clínicos, eles são talvez o alicerce da medicina. É o que de mais importante já nessa primeira temporada da série. Então você escolhe aquilo que você talvez tenha alguma dificuldade. Não, eu quero estudar infarto. Então você vai lá no episódio da série, está lá o professor Rafael com as suas pílulas, e aí você estude também, tanto no livro quanto a aula longa do professor Rafael, as respostas de questões. Não tem erro. Quando você estiver lá no seu estágio supervisionado, no seu plantão de pronto atendimento, etc., se você vê um caso, aí você fecha toda uma etapa, porque você está fazendo a parte prática também. E medicina é isso, gente. É você usar várias ferramentas e você está construindo o seu raciocínio, construindo a sua formação médica. E é óbvio,
Se você fez uma bela construção médica, você vai fazer uma ótima prova. Agora, em relação às provas, tem uma coisinha que a gente não pode deixar de esquecer, né, Rafael? Tem muita pegadinha, tem muita questão que é muito repetitiva, o examinador sempre está querendo confundir a sua cabeça. Então, já tem ainda esse algo a mais nesse material que você, além de você... Aliás, aqui na Medicel nós temos sempre uma outra história. Você vai fazer uma boa prova, mas você precisa ser um bom médico. Então, além de você ser um bom médico, você está se preparando para fazer uma boa prova. É o alicerce do sucesso, acho que dá geral para qualquer um de nós, né? Legal. Gente, olha, se você quiser, a gente vai encerrar o bloco daqui a pouquinho, mas se você quiser mandar suas questões para os nossos convidados aqui, vai mandando as suas questões aí no Facebook, e não esquece que você pode assistir a série no medicel.com.br/série, vai lá, se cadastra e você pode ter acesso depois, recebe o e-mail, confirma, você vai ter acesso gratuito à nossa série. Qual foi o caso que mais vocês gostaram da série? João, vamos começar por você. Olha, é aquela coisa... Vai puxar a sardinha para o seu lado, é lógico. O caso que você produz é como se fosse um filho, né? Qual que você gosta mais? Eu gosto mais do meu filho. É óbvio. Mesmo porque deu um trabalho enorme para fazer, Júlio. O seu deve ter sido bem mais trabalhoso. E a gente gravou no hospital, na sala do centro cirúrgico do Hospital Veracruz, em Campinas. Foi muito trabalhoso porque a parte operacional foi muito grande. Você aliar a fotografia, a direção de cena, os atores que não tinham assistido, quer dizer, eles são atores, eles não são profissionais de saúde, eles não são... Ainda bem que o nosso aluno, o nosso ator-aluno, como ele estava tão assustado, então ele representou bem um aluno que está começando o estágio, porque os alunos realmente têm aquela cara de assustado. Eu falei, você foi perfeito na coisa. Gente, estou zoando aqui. Mas assim, é um grande desafio, porque a gente, além de se preocupar com todo o conteúdo, com toda a parte operacional, como o Rafael falou, a gente tinha que cuidar com que a atitude deles, a movimentação deles, fosse compatível com um profissional de saúde, seja a profissional enfermeira ou então o profissional que fazia o papel do acadêmico. Isso realmente foi uma experiência talvez única, foi uma oportunidade assim mágica da gente ter. No começo a gente se sentiu um pouco assim desafiado no intuito, puxa, será que nós vamos dar conta de passar a mensagem real? Mas suou-se muito a camisa e uma equipe enorme para produzir os episódios. E o resultado ficou assim, eu diria, Júlio, que o resultado foi surpreendente. Que massa, bacana. Né? Eu acompanhei algumas cenas lá também. Eu tenho um episódio, aliás, um caso específico que eu gosto muito. Eu vou puxar a sardinha para o seu lado, Rafa, você vai falar, mas realmente o episódio final, eu já acho que não vale a pena a gente ficar citando aqui os detalhes, mas ele realmente é muito emocionante, como você disse. Foi muito marcante para mim. Qual que é o caso que você mais gostou, Rafa? Júlio, sabe que eu vou... É um seu ou não? Então, eu vou aproveitar e falar uma outra coisa, uma coisa diferente, porque eu vou deixar para o pessoal que certamente vai assistir a série fazer esse julgamento. Mas eu quero contar uma curiosidade muito legal. A primeira gravação minha, né? Eu estava indo lá para o hospital encontrar o time e eu já tinha lido o roteiro, né? Mas eu não me preocupei em decorar nada, Júlio. João, por quê? Porque eu falei, gente, isso aqui é coisa que a gente faz toda semana em hospital ou em clínica. Então eu não preciso decorar essas falas, né? Eu vou improvisar, eu vou fazer o atendimento como a gente faz de verdade. E cheguei tranquilo, fomos lá no cenário com os atores, filmamos a cena. Júlio, liso, a coisa mais fácil que teve. Quando eu terminei, falei, tá vendo? Não precisava ter decorado, né? Só saber o contexto. Aí o pessoal da produção falou assim, agora vamos fazer de novo com a câmera em outro ângulo, só que você tem que usar exatamente as mesmas falas, porque a gente vai usar partes de uma câmera e partes de outra. Aí meu amigo... Dançou, né? Um abraço. Eu não lembrava, tinha sido tudo no improviso. Pois e aí eu percebi que de verdade tem que decorar o texto, viu, Júlio? Pois é, aí é a vida difícil de um ator de Hollywood, então. Olha, tem uma pergunta aqui da Franciele de Mello, se vai ter continuação da série. Franciele, aguarda. A gente acredita que sim, mas a gente não pode falar nada. Da câmera aqui. A gente não pode ainda dar nenhum spoiler aqui. Mas a gente já está trabalhando, como eu disse, em inovação e tem coisa boa que vem por aí.
Olha aqui, tem um comentário da Aline Natália. Os casos foram super detalhados e dentro dos protocolos, muito top. Esse é um comentário. Você vê que as pessoas realmente curtiram, né, a forma com que a gente apresentou. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Olha, qual foi o episódio que deu mais trabalho? Teve alguma? É que como vocês não participaram de todos, o que deu mais trabalho? O que mais deu trabalho, Rafa? Eu acho que aqueles episódios tipo o do João do ATLS ou aquele da parada cardíaca do meu do ACLS, pra vocês terem uma ideia, a gente fez a corrida para atender o paciente descalço, de meia, né? Porque o próprio sapato saindo correndo para atender a emergência fazia barulho e estragava a cena. E como era uma cena longa e complexa, às vezes a gente estava lá no final do atendimento, chegava um paciente de verdade no hospital, às vezes gritando, uma fratura. E aí, lógico, né? A gente tinha que parar a cena, o pessoal da equipe do hospital dava o atendimento para o paciente de verdade, aí a gente filmava tudo de novo, Júlio, sabe? Então, eu acho que esses foram desafios interessantíssimos. Por quê? Porque, como o João comentou, você tem que ficar atento, né? Se você falou a matéria com o contexto da história, né? E que parte da cena ficou boa vai poder ser aproveitada, que parte tem que filmar de novo. Então eram coisas que a gente não imaginava mesmo que ia enfrentar, mas ficamos muito felizes pelo resultado. Eu lembro, perdão até, João, mas eu lembro que eu tive um dia para assistir e caiu uma chuva lá e acabou com a tarde da gravação lá do pessoal. E eles falaram, o que a gente faz agora? E já tinha gravado um tanto lá de horas. Falaram, amanhã a gente vai ter que criar aqui o dia de novo, então faz à noite depois da chuva, enfim. Nessa vida de produção de ator não é fácil não. Para você ter uma ideia, em tempo corrido, aquele atendimento pós-traumatizado do primeiro episódio deve ter dado 7, 8 minutos. Quantas horas filmou? Foram 2 dias. No primeiro dia, nós só ficamos lidando com a produção. Fotografia, posição da câmera, etc e tal. No segundo dia, de manhã, nós fizemos um pequeno ensaio e à tarde que nós filmamos. Então, para você ter em torno aí de 10 minutos de conteúdo, você gastou praticamente umas 16 horas concentrado ali. E a gente teve uma sorte que nós não precisamos fazer de novo. Também foi assim muito tranquilo. Assim, na primeira foi meio tranquilo e tal. Excelente. Só que eu também improvisei pra caramba, viu? Porque eu não lembrava nada, eu tava... Mas os atores lembravam. Olha só, gente, eu vou encerrar esse bloco, eu vou convidar agora os meus queridos alunos. Tem gente perguntando aqui se a série é gratuita, se a pessoa pode acessar se não for aluno. Sim, então você que não é aluno da Medcel e queira assistir, mais uma vez, medcel.com.br/série, você vai lá, o cadastro é gratuito, você tem acesso gratuito à série, mais uma forma de você estudar e te ajudar a passar na prova e atingir seus objetivos. Então eu vou agradecer professores, queridos professores, meus amigos, João, Rafa, que estão aqui no nosso dia a dia acompanhando tudo que a gente vem desenvolvendo. Parabéns, muito legal. A gente se orgulha muito do que a gente fez aqui e, obviamente, os agradecimentos são infindáveis para vocês pelo que vocês fizeram e como vocês têm auxiliado os nossos alunos. Vamos nessa, então? Obrigado, professores. Excelente, obrigado. Legal. Você que quer assistir a série Residência Médica, vai lá, medcel.com.br/série, você se cadastra, faz o seu cadastro e você já vai ter acesso a todo o conteúdo, é só responder, é só fazer a confirmação do seu e-mail e você pode assistir. Tem bastante gente aqui perguntando, mas tem pessoas perguntando aqui sobre, vamos lá, olha aqui, tem comentários aqui, olha, estudando residência médica nem parece que improvisou, falando aí do Rafael Munerato. Então tem alguns comentários aqui saindo sobre os nossos professores e realmente vocês podem imaginar como foi para esses professores terem participado. Então quando o João fala que ele gastou 2 dias
produzindo aquele material, foram mais alguns dias de edição para chegar no formato final que vocês têm assistido. Alguns números para vocês que vêm assistindo aí a série, mas a série Residência Médica, ela já impactou mais de 40 mil profissionais da saúde, médicos, estudantes de medicina, pessoas que têm interesse em conhecer um pouco mais sobre a série. Tem muita gente que não é aluno de medicina, ou muita gente que quer ser estudante de medicina também, que vem assistindo a série. Então, são 40 mil pessoas que assistiram de alguma forma, e eu tenho certeza que se você assistir, depois que você assistir o primeiro e o segundo episódio, você vai querer até o final. São episódios de aproximadamente 30 minutos, onde você vai cobrir todos esses 49 casos clínicos que eu mencionei aqui no início. Lembrando que a gente seguiu, todos esses episódios eles seguem estatisticamente aquilo que cai na prova, né? Então, quando você estiver estudando para a série de residência médica, a dica é, você que é aluno da Medcel, você utilizar todos os outros materiais, as videoaulas, e lembrando que a plataforma Persona te dá acesso ao conteúdo que é mais importante para você. Então, você pode assistir a série médica, grava aquilo lá, faz o quiz, baixa os materiais, depois você pode partir para o conteúdo das aulas, realmente as videoaulas, onde os professores todos vão aprofundar você, nesse caso, que é aluno da Medcel. Vamos lá então, pessoal, eu queria agora apresentar os meus outros dois convidados aqui, o Fábio e a Bianca, que são estudantes de medicina. A gente estava batendo papo aqui, né, um pouquinho antes. Fábio e a Bianca, que são aí estudantes da USP de medicina. Já vou falar, tá? A gente bateu papo, eu vou apresentar um pouco os meus convidados. Eles estão no 6º ano de medicina, estão agora prestes aí a fazer a prova de residência médica, já escolheram aí as suas especialidades. E a gente vai bater um papo aqui com vocês. Eles também são blogueiros, estão aí na internet, tem o seu canal do YouTube com 80 mil assinantes ali do canal e mais um Instagram super bacana lá, que você que é estudante de medicina ou tem interesse na área, pode ir lá acessar o vlog Mediários, é isso aí, né? Muito bacana, eles contam toda a jornada deles nessa etapa da medicina, e a gente está aqui para bater papo. Obrigado por vocês terem vindo. Imagina, obrigado pelo convite, a gente agradece demais. E parabéns pela iniciativa da série. E aí, vocês estiveram lá no lançamento, e depois, no lançamento, a gente só mostrou o primeiro episódio. Como é que foi assistir o resto da série, hein, Fábio? Nossa, vamos começar por você. Foi demais, porque vocês chamaram a gente para assistir o lançamento e demorou um tempinho para lançar o resto, né? Então a gente ficou naquela ansiedade de ter os outros episódios, e quando lançou, a gente, todo o tempo livre que tinha, pós-plantão, assim, a gente assistia enquanto dava. Naquelas horas mais que sobravam ali, exato, né? A gente estava falando como é a vida de vocês, né, Bianca? Como é que é lá? Como é que tem sido esse 6º ano de estudo, e como é que a série te ajudou e a medicina vem te ajudando? Bom, a nossa rotina assim, de 6º ano, internato, é uma correria, é muito plantão, então é difícil realmente encontrar muitos períodos de estudo, e a gente também fica cansado e tem aquela, como você falou no começo, né, da live, a gente quer também ter um momento de distração, mas sente aquela culpa de, nossa, não estou estudando. É verdade. Então, acho que a série ajudou bastante nesse ponto, a gente consegue dar uma relaxada na nossa rotina, mas a gente está com os conteúdos, e como os professores falaram, a gente aprende muito com os casos, né? Eles ficam marcados para a gente. Então, quando a gente atende um paciente com uma doença, a gente grava bastante daquilo na nossa memória, pela imagem, pelo contato, por tudo. Então, acho que a série foi mais um momento de agregação a isso, com essas ilustrações, com os casos, as revisões. Legal, então o engajamento acaba sendo o mesmo engajamento que você tem de uma série. A gente lembra, sei lá, quando a gente assiste um Prison Break, um Game of Thrones, etc. E aí você lembra dos episódios, dos atores. Isso ficou marcado para vocês, então. Com certeza.
Me dá a dica, como é que você, Fábio, como é que você utilizou, então, como é que é a tua rotina de estudo, nesse último ano e agora, faltam aí, né, estamos agora final de agosto, né? Menos de 3 meses, né? Já começa aí, a brincadeira agora é bem mais séria. Como é que está essa tua rotina, como é que você se planejou nesses... Quando que você começou a estudar, aliás, para as provas? Assim, até o 4º ano a gente sabe que existe a prova de residência, mas ainda é uma ideia um pouco longe, né? Daí chega no internato, a gente vê nossos veteranos prestando a prova, vê que algumas pessoas passam, outras não, daí começa a cair aquela responsabilidade, né? Preciso me preparar. Então, a partir da metade do 5º ano e no 6º ano agora que a gente começou a pegar mais firme, eu acho. E a Medcel foi muito importante nesse processo porque, que nem a gente sempre fala, uma coisa que a gente gosta bastante do método é que o conteúdo está todo lá na plataforma e você precisa se organizar para fazer isso. Então é muito flexível, né? Então a gente consegue adaptar a nossa rotina de acordo com o estágio que a gente está, porque o internato não é homogêneo, né? Ele é bem heterogêneo de estágio para estágio. Então tem estágio que a gente tem mais tempo livre no final de semana, tem estágio que a gente tem mais plantão. E com isso a gente consegue agregar os conteúdos nos tempos livres que a gente tem. Então uma coisa que eu gosto de fazer bastante é pegar o estágio que a gente está, a especialidade pela qual a gente está passando, utilizar o material da Medcel para complementar os temas que a gente vê na prática, nas aulas dos professores da faculdade e fazer bastante exercício sobre aqueles temas. Legal. E quando é um estágio mais tranquilo, a gente acaba adicionando várias especialidades no mesmo período de estudos. Entendi. Então você procurou casar Sim. A tua programação do estágio, do internato com os conteúdos. Isso te ajudou bastante, então, porque você está vendo na prática e ao mesmo tempo tem o contato com a matéria. Exato, como o Dr. João falou mais cedo aqui, a medicina se aprende por repetição e vendo o mesmo conteúdo de várias formas diferentes, né? Então a gente vê um pouco na prática, a gente estuda a teoria, a gente assiste a série e tudo isso vai agregando para formar uma coisa mais coesa. Que legal. Então isso foi para você, Bianca. Como é que te ajudou assim? Foi parecido? Acho que foi bem parecido com o do Fábio também, porque eu costumo estudar bastante o estágio que eu estou passando, não consigo muito estudar mais matérias além, então eu uso sempre os livros, as aulas, ou um pouco antes de começar o estágio para chegar um pouco melhor na prática, né? Ou então durante mesmo o estágio eu costumo casar as duas coisas e também um período assim de férias eu tento dar uma adiantada, tipo em janeiro foi quando eu consegui mais, um pouco antes de começar o 6º ano eu peguei as matérias que eu tinha mais dúvida e daí comecei a assistir para sentir que eu estava entrando no 6º ano um pouco mais assim com as matérias em dia. Né? Esse sentimento de estar em dia é sempre difícil, preocupante. No meio do ano para frente já não está muito em dia. O pessoal diz que isso não acaba, vai demorar para acabar na carreira de vocês, né? Então assim, é bom a gente se acostumar. Acho que sim. Olha, teve um dos maiores desafios para a gente quando foi produzir a série, foi ter certeza que os personagens eles refletissem de fato alunos ou estudantes, né, que vocês viram, né, são 4 principais personagens. E nós fizemos pesquisa, identificamos os perfis de estudo. Então, a Rúbia, por exemplo, ela é sabichona, então ela sabe de tudo, grava, tudo memoriza. Já outros personagens, eles têm outras formas de estudar, etc. Retrata bem, como é que foi? Vocês se identificaram com aqueles personagens, de certa forma? Tem algum que vocês se identificam? Com certeza, eles têm muitos traços assim, de estudantes reais. E à medida que os episódios vão acontecendo, a gente sempre... isso aconteceu já comigo, isso aconteceu com meu colega. Em relação a mim, eu acho que se fosse para escolher um com o qual eu me identifico mais, eu acho que seria o Felipe, porque ele é um pouco mais ansioso, assim, todo começo de estágio ele começa, será que vai dar tudo certo? E todo caso que ele pega, ele quer que dê certo rápido, então eu acho que eu me identificaria com o Felipe. Legal. Você, Bianca, como foi? Eu acho que eu também pego um pouquinho assim de cada, mas talvez um pouco mais com a Mariana, que ela é um pouco mais assim metódica e tem que ter aquele momento de estudo. Ela é bem metódica, ela para estudar, você fica incomodada quando alguém... Quando não segue a regra da República. Acho que eu sou um pouco mais assim, legal. Desse estilo de estudo. Pessoal, você que está assistindo aí, está aí na nossa página no Facebook, vai mandando perguntas aqui. Nós estamos com... tem muita gente que eu sei que é do 4º, 5º ano, quer saber como é que é esse momento aqui de vida dos nossos convidados. Perguntem aí para a gente. Olha, tem um comentário aqui que... está falando da série, mas o Felipe Eduardo falou que é um exemplo de como a arte pode ensinar nas mais diversas
profissões, no nosso caso, a medicina. Isso é muito legal, né? A gente estabeleceu um formato novo, né, de fílmico que ajudou muito aí o Felipe, do jeito que ele está dizendo aqui. Qual o caso que você mais gostou lá, Fábio? Tem algum que te chama a atenção, que você gravou ali? Olha, tem vários. Uma coisa muito legal é que, como os professores disseram, os casos que aparecem são muito frequentes mesmo na vida real. Tem uma verossimilhança muito grande. Então, boa parte dos diagnósticos que aparecem na série a gente realmente se depara na vida real assim e ficam marcados. Eu acho que um que me marcou bastante foi um dos últimos episódios, que foi um caso de uma pancreatite. No último. Isso, porque pancreatite é um diagnóstico bem difícil, é uma doença sistêmica que afeta vários órgãos e pode confundir com vários outros diagnósticos. Entendi. Então, lá no episódio, o professor dá uma explicação dos diagnósticos diferenciais, explica mais ou menos como manejar a pancreatite. E eu assisti esse episódio mais ou menos na época que eu estava passando pelo estágio de cirurgia geral, então eu associei, nossa, isso eu estou vendo no dia a dia mesmo, então foi muito legal isso. Esse foi o que te marcou. E você, Bianca, o que te marcou lá? O que você gostou? Eu acho que eu também gostei mais dos meios cirúrgicos, que é a especialidade que eu quero seguir. A Bianca vai prestar cirurgia agora, né? E eu gostei bastante do estágio do caso, que tem uma HDA, né, que é uma hemorragia digestiva alta. E daí depois foi toda a investigação para descobrir qual era a doença que o paciente tinha. E essa é uma queixa, né, um caso que chega muito no pronto-socorro. A gente, lá no pronto-socorro da cirurgia, chegaram várias HDAs durante o nosso estágio. Então, acho que juntou para dar aquela boa revisão e foi tudo assim certinho, como a gente faz na prática mesmo. E eu gostei bastante desse caso. Que legal, que legal. Olha só, eu queria, para você que está assistindo, eu vou colocar um vídeo rapidinho aqui. Nós estamos trabalhando com uma faculdade de medicina, com a Unifacisa lá de Campina Grande, e eu tenho um vídeo aqui do coordenador de curso lá, o professor Antônio. Ele vai dar uma palavrinha falando um pouquinho sobre como tem sido o nosso trabalho lá da Medicel junto a algumas instituições de ensino aqui no Brasil. Vamos lá, vamos soltar então o vídeo. Olá, você aluno Medicel, você estudante de medicina, você médico de todo o Brasil que deseja, que sonha, que almeja alcançar a sua vaga na residência médica. Quero dizer para você que nós aqui na Unifacisa temos tido uma experiência fabulosa junto com a Medicel, nessa parceria que tem proporcionado aos nossos alunos acesso aos conteúdos da Medicel, às tecnologias da Medicel e, sobretudo, a metodologia Persona, essa metodologia inovadora que só a Medicel dispõe para você. Legal. Obrigado, professor Antônio. Vamos lá, tem algumas perguntas aqui para vocês, então. Além das provas escritas, como é que vocês estão se preparando para a prova prática? Como é que vai ser isso? A hora do... Vamos ver, diga lá, Fábio. Nossa, a prova prática é uma situação que deixa o aluno bastante ansioso, né? O que eu acho é que, geralmente, os diagnósticos que caem na prova prática não são tão difíceis quanto a prova escrita, porque você tem que acertar o diagnóstico de uma forma mais rápida. Mas o quanto mais sistematizado aquilo tiver na sua cabeça, mais vai fluir e menos você vai ficar nervoso na hora. Então, o jeito que a gente faz é pegar uma conduta e meio que decorar a ordem certinha de fazer as coisas. Então, na prova prática, eles sempre perguntam qual é o exame que você pediria, qual seria a cirurgia indicada, e você tem que ter isso na ponta da língua, né? Então, acho que uma forma legal é realmente decorar a sequência do diagnóstico, do tratamento e o segmento do paciente. Entendi. Você pratica. Isso, eu tento... Faz no espelho. Também é importante, porque é meio que encenar um pouquinho, né? Eu tenho um pouco de ator, você tem que entrar no personagem da estação, então tem que praticar bastante, para deixar aquilo automático. E você, Bianca, tem alguma dica aí? Como é que está sendo isso? Eu tento revisar na minha cabeça assim, os passos mesmo, como se eu estivesse atendendo naquele momento. Então, esses dias eu estava fazendo um curso, né, e tinha a prova prática do ACLS, e daí eu estava assim, pensando exatamente em casa, assim, todo momento, chegou o paciente, eu fico na minha cabeça pensando o que eu faria mesmo sozinha. Eu fico treinando para ver se fica fluido também no momento. Legal. Às vezes tem pessoas que estudam, fazem grupos, né, pegam um caso e vão estudando juntos, também é uma coisa. Legal, a gente tem
Tem uma pessoa aqui que está interessada em medicina, eu acho. Márcio, lá de Brasília, está perguntando se o curso de medicina é realmente aquilo que vocês imaginavam, mais difícil, é tão gratificante, como é que é isso? Eu particularmente gostei muito do curso de medicina, acho que não me vejo hoje em dia no 6º ano fazendo outra coisa. Eu acho que você entra na faculdade com uma ideia, essa ideia acaba mudando assim, ao longo dos 6 anos, muito de especialidade. Eu entrei, por exemplo, pensando que eu faria clínica e as experiências da faculdade foram me levando para outro lado. Mas eu acho que é muito gratificante, acho que é uma profissão linda que até hoje eu consigo ver que você está assim, exercendo um conteúdo, né? Você está praticando a ciência, né, de fazer o diagnóstico, mas você está com contato com pessoas e fazendo uma ação muito boa para elas. Então, para mim, isso é muito gratificante. Legal. Para você, Fábio, como é que foi isso? É engraçado que a minha trajetória para escolher a medicina foi bem diferente da Bianca. A Bianca, desde criança, já sabia que queria medicina, né? Eu demorei bastante para chegar nesse processo. Foi depois do cursinho, depois que eu já tinha entrado no cursinho, que eu decidi a medicina. Então, muita gente pergunta para mim se eu já era apaixonado pela medicina ou eu aprendi a amá-la. Daí é mais essa segunda opção. Eu fui pegando gosto à medida que eu estava no curso, fui vendo que aquilo era para mim, e cada dia que passa, assim, no internato, que agora a gente está na prática, dá para ver que é uma profissão muito apaixonante, assim, e é isso que eu quero fazer. Legal. Agora, voltando, isso é uma decisão de vida, é uma carreira é uma carreira difícil, uma carreira que exige muita disciplina, muito esforço, é um desafio enorme. Voltando ao nosso papo da série mais uma vez, que eu acho que isso é importante, no dia a dia de vocês imaginavam, ou como que você, aliás, a pergunta é, como é que vocês acham que de repente a série pode ser utilizada lá no ambiente de sala de aula, lá na tua faculdade? Que nem você também citou no começo da live, hoje em dia com a tecnologia, os recursos estão sendo cada vez mais implantados, né? Mas a gente vê que isso ainda é uma tentativa incipiente, ainda não está completamente formada, então tudo que está sendo criado ainda está sendo testado. Eu acho que uma série como essa pode servir muito como auxílio, como recurso didático na sala de aula, como material complementar para os professores passarem. Então, às vezes, o aluno não viu durante o estágio, porque isso é um pouco assim, de sorte, que você vai ver tudo, né? Mas o professor considera que um caso é importante para ele saber na cabeça dele, caso um dia ele venha se deparar com aquilo. Ele pode falar, então, olha esse material aqui, estuda depois a teoria por trás disso, que é importante. Acho que seria uma forma bem válida. Legal. E você, Bianca, você vê alguma forma? Acho que, bem como o Fábio falou, é legal para ilustrar tanto casos que a pessoa possa não ter visto, quanto um recurso muito mais atrativo, né, do que uma aula expositiva que o professor, por exemplo, coloca o caso, que eles colocam, né, para a gente ter, então é escrito, né, às vezes tem uma foto ou outra, mas não é uma coisa dinâmica, então acho que a série tem tudo a ver com isso. Eu vou passar um vídeo então mais uma vez do meu amigo do professor Antônio, lá da Facisa, sobre como que a série vem ajudando a Unifacisa no curso de medicina lá. Ultimamente, a Medicel nos premiou ainda com Residência Médica, a série, que foi apelidada por nossos alunos aqui como Medflix. Estratégia, a maneira, a forma inovadora de estudar, se divertindo, podendo acompanhar a saga desses estudantes que, como você, desejam ser aprovados no processo de residência médica. Queria parabenizar ao pessoal da Medicel, queria parabenizar vocês que estão aqui nessa live conosco por essa iniciativa e dizer que para nós, da Unifacisa, é uma honra muito grande poder ser parceiros da Medicel. Um grande abraço para todos e boa sorte nas provas de vocês. Legal. Então, isso é um pouquinho de como a Medicel vem ajudando, inclusive instituições de ensino, e lá em Campina Grande são hoje, a Unifacisa tem quase 1.000 alunos ali de medicina, são 400 alunos que estão no internato, que de alguma forma estão aí sendo expostos aos nossos conteúdos, onde lá a gente ajuda, inclusive, os alunos nessa forma, eles passam pelo internato e recebem o conteúdo ao longo dos estágios e também é utilizada a série lá. Vamos lá, qual é a dica então para quem vai prestar a prova agora, faltando 2 meses e meio? Qual é a dica? Essa hora a gente fala assim, o que eu estou fazendo? O
que o outro está fazendo. Nessa hora tem solução mágica ou não? O que é para fazer agora nessa reta final? Na verdade, a gente está com essa mesma dúvida, correndo atrás da solução, mas a gente está com fé que vai dar certo, né? A gente acha que quem faz um bom internato já é o primeiro passo e o mais essencial. Aproveitar bastante. Exatamente, né? E depois aproveitar todos esses recursos que estão disponíveis aí, os materiais, os exercícios, é muito importante, eu acho, principalmente nessa última fase agora que a gente está, treinar bastante a prova que a gente quer, né? Então, entender como que a banca examinadora cobra cada questão, cada tema, acho que é mais nesse caminho. Legal. E você, Bianca, como é que é? Tem alguma dica? Eu concordo que nesse momento os exercícios são fundamentais, principalmente fazer simulados, né, pegar a prova que você tem. Legal. E acho que não dá para estudar tudo nesse momento, então estudar os temas que mais caem. Exato. Né? Então, ver o que mais cai, matérias que caem mais. Acho que sim. Legal. Tem a Kaique Oliveira está perguntando aqui se vocês têm alguma forma de memorização dos conteúdos que vocês estudam, que possam dar uma dica aí para gente. Como é que é? Às vezes a gente tenta fazer uns mnemônicos ou correlações assim, não muito, né, da nossa, que a gente vê na prática, mas eu não sei. Fica cantando musiquinha mesmo. Fazendo a frase. Fazendo as frases, etc. Eu faço bastante isso. Acho que sim. Eu também não tenho uma técnica muito maravilhosa, milagrosa. Eu não sou médico, mas eu sei que vocês que são médicos aprendem um idioma novo estudando medicina, né? Como se fosse um novo dialeto. Bom, a gente está encerrando aqui. Eu queria agora dar os meus agradecimentos aqui a vocês por terem vindo, as considerações finais que vocês queiram deixar aí para esse monte de gente que está procurando, agora está na reta final, ou quem vai fazer o ano que vem. Quais são as considerações finais? Muito obrigado mais uma vez. A gente agradece a oportunidade de estar vindo aqui participar da live. E acho que de dica que eu posso dar é realmente aproveitar a oportunidade na prática que vocês tiverem, porque realmente o internato é o momento que a gente mais aprende e é o momento também que, se você não se dedicou tanto nos anos anteriores, é o momento de você se dedicar agora, buscar ativamente aprender com os casos na prática, e isso vai ajudar bastante na prova também. Legal. E aí, Fábio? Muito obrigado novamente pelo convite. É um prazer. E uma coisa que eu sempre gosto de falar quando me perguntam dicas assim de estudo, de aprendizagem, é sobre a regularidade nos estudos. A gente nem sempre vai ter 4, 5 horas por dia para estudar. Na verdade, nessa última fase, a gente raramente tem esse tempo, né? Mas o tempo que você se dedicar por dia já vai valer a pena. E o conhecimento acumulado ao longo do tempo é o que vai contar lá no final, quando chegarem as provas, né? Então, é isso, aproveitar os momentos que você tiver para realmente estudar. E a série, assim, fazer exercícios, qualquer recurso que você tiver vai ajudar nesse sentido. Então, acho que é mais isso, a regularidade nos estudos. Legal, regularidade, olha aí a dica importante. Os nossos mestres e professores dizem que a disciplina é a mãe de todas as qualidades. Esse é o segredo. O professor Rafa, João, os nossos outros professores estão me falando aqui no meu ponto eletrônico aqui que esse é o segredo. Estão concordando com você, Fábio. Olha só, então eu queria chamar mais uma vez, vou chamar o trailer da série, para você ter uma ideia, você que não viu, vou chamar o trailer da série, relembrando, medcel.com.br/série, você vai lá, se cadastra gratuitamente, assiste a série Residência Médica e vai estudar conteúdo que cai na prova, e a sua prova está chegando, então aproveita. Boa noite aos meus convidados, boa noite a vocês. Trailer da série, vamos lá. Seu Aguinaldo, me conta, como que o senhor chegou até aqui? Ai, Ruth, que dia difícil, cara. Ainda bem que deu tudo certo. Ter ficado comigo foi um erro? Dessa vez eu vou passar em tudo, tá?
Seja bem-vinda à psiquiatria. Qualquer coisa é só me ligar. Vou deixar a menina sangrando aqui? Não tem outro jeito? Infelizmente não. Horário de óbito 11h15 da manhã. Não sei se medicina é pra mim. Ai, gente, quer saber? Eu acho que eu vou ser uma boa médica, sabia?